Olá, pessoas! Então, nosso tema de hoje é governança global. E antes da gente começar, tem dois avisos para vocês. Primeiro, tem que fazer a leitura obrigatória, vocês já sabem, das páginas 272 a 275. Segundo, a atividade de hoje está postada no nosso grupo do Google Classroom. Então, vocês têm que participar lá e fazer o comentário que foi solicitado, ok? Então, antes de tudo, o que é uma governança global, né? Governança global é como se fosse um governo mundial, um órgão que serviria para orientar o funcionamento de todos os países. Uma autoridade estaria acima dos diversos estados. E nós sabemos que isso não existe, né? A principal característica dos estados modernos é que são vários, não existe um governo mundial, eles são independentes, autônomos. Só que esses vários estados, eles precisam negociar e se organizar para enfrentar os problemas, principalmente aqueles problemas que não se restringem às suas fronteiras. Na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre isso, que são os problemas globais. Então, quando um problema não se restringe unicamente ao território de um país, como é que ele vai resolver se ele depende de outro? E aí, para isso, é preciso negociar com os demais para resolver essas questões. Mas nessa negociação, tem duas questões que precisam ser pensadas. Primeiro, é a manutenção da autonomia dos estados, e a segunda é garantir regras mínimas para uma convivência pacífica entre eles. Ou seja, ao mesmo tempo que é preciso que existam regras de convivência para a resolução desses problemas, para a negociação pacífica e saudável desses problemas, é preciso também entender que os estados são soberanos em seus territórios e eles não querem abrir mão dessa soberania. Eles não querem abrir mão da autonomia de liderar, de decidir sobre os eventos do seu próprio território. Como nós já discutimos, não existe uma governança global, mas existem dois sistemas que são tentativas de organizar a relação entre os diversos estados. E o primeiro desse sistema é chamado de sistema Westphalia. Ele tem esse nome porque deriva de um acordo, um tratado chamado Tratado de Münster, foi assinado em 1648, após o fim da Guerra dos 30 Anos. E esse tratado foi analisado por um pensador chamado David Held e tem 5 características principais segundo esse pensador. Essas características são: primeiro, o mundo consiste em estados soberanos que não reconhecem uma autoridade maior do que a deles, ou seja, não há governança global. Segundo, cada estado cabe as funções de fazer leis, aplicá-las e julgar disputas dentro do seu território. Um país, gente, nunca vai poder interferir nas leis que são feitas ou executadas dentro de um território alheio ao seu. Então, segundo o sistema Westphalia, cada estado tem autoridade máxima no que diz respeito à sua legislação. Terceiro, o direito internacional tem como objetivo garantir algumas regras mínimas de coexistência entre os estados, ou seja, a função do direito internacional seria garantir uma coexistência mais harmoniosa, mas interferindo o mínimo possível. Quarta, as divergências entre os estados serão resolvidas, na grande maioria das vezes, por meio da força, ou seja, quando eles não conseguem resolver uma coisa, eles entram em guerra. E, por fim, quinta característica é que a prioridade desse sistema é colocar o mínimo de restrições para a liberdade de cada estado. Então, o sistema Westphalia é um conjunto de decisões que preza por uma convivência mais harmoniosa entre os países, mas que não pretende fazer grandes interferências na autonomia de cada estado. Por muitos anos, o sistema Westphalia foi o acordo, que norteava as relações internacionais. Então, era o que era utilizado, digamos assim. Então, desde o século XVII até o século XX, eram essas normas que valiam. Só que, no século XX, houveram as duas grandes guerras mundiais,
e elas causaram tanto sofrimento, tanta destruição, que surgiu a ideia que era necessário uma nova forma de organização entre os estados para evitar que catástrofes como aquela se repetissem. E nesse contexto é que vai surgir a Organização das Nações Unidas, a ONU. Essa organização, ela não é uma governança global também. Já entenderam, né? Não existe governança global. E só que tem um porém, ela vai atuar com objetivos um pouco diferentes do sistema Westphalia. A ONU tem como objetivo servir de um espaço onde os diferentes estados possam resolver as suas questões pacificamente. E ela é composta de dois setores, digamos assim. A Assembleia Geral, que possui 190 países membros, e o Conselho de Segurança, que tem 15 membros, sendo que desses 15 membros, 5 são permanentes, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China, e 10 são países que se alternam. Uma coisa interessante sobre esse Conselho de Segurança é que existe um princípio de unanimidade das grandes potências, ou seja, nada é decidido se houver desacordo entre os 5 membros permanentes. A opinião dos 5 tem que ser igual, um consenso. Então, a ONU também tem 5 características principais pontuadas, né, destacadas pelo David Held. A primeira delas seria: o mundo consiste em estados soberanos que mantêm relações próximas entre si, ou seja, os estados têm autonomia dentro do seu território, mas eles reconhecem que eles têm relações de proximidade com os outros. Segundo, povos oprimidos por impérios coloniais têm direito de determinar o próprio destino. No pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU teve uma grande interferência na situação dos povos que eram chamados de neocolônias, né, naquela época. Então, ficou definido isso também. Terceira, há alguns valores que devem limitar a ação dos estados. Valores que são considerados uma espécie de padrão, que não podem ser ultrapassados, limites. Um exemplo disso é a questão do genocídio. O genocídio de etnias, ele é sempre proibido em qualquer circunstância. No caso do Holocausto, por exemplo, né? Foi justamente isso que provocou essa questão. Quarta, há uma preocupação com o bem-estar e a dignidade dos indivíduos, para que os estados tratem os seus cidadãos segundo alguns padrões mínimos de dignidade humana. Quinta, o objetivo das Nações Unidas é garantir a paz e o progresso dos valores e direitos fundamentais reconhecidos como válidos. Então, a atuação da ONU vai ser sempre nesse sentido, de garantir a manutenção da paz, o progresso, né, que as coisas funcionem de maneira pacífica e harmoniosa. Então, a ONU possui ainda diversos organismos e fundos que vão atuar em várias áreas específicas, como economia, saúde, proteção à infância e assim por diante. Os 4 mais conhecidos seriam a OMS, a Unicef, a OMC e o Banco Mundial. A ONU não substituiu o sistema Westphalia, pois ela não possui controle da violência legítima e nem mesmo um exército. Em último caso, os países ainda vão resolver as suas disputas por meio de força física, embora a ONU surja como um debate, um fórum de debate para os problemas mundiais, um local onde poderia se conversar e resolver as questões de maneira pacífica. E uma coisa que é interessante é que a participação dos países nesses sistemas internacionais faz com que eles tenham maior legitimidade nas suas ações, e isso acaba também lhes dando um chamado poder suave, que é uma interferência maior frente aos outros países. Um exemplo dessa questão que nós podemos seguir é a questão da invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Ela não foi aprovada pela ONU e ainda assim ocorreu. É muito provável que antes de ocorrer, os Estados Unidos tenham tentado buscar apoio dos demais países, o que não conseguiu. E na época, cidadãos de vários países do mundo
começaram a recriminar aquela ação, o que, de certa forma, diminui o poder do país que foi contra as deliberações da ONU. Por quê, Fernanda? Porque as suas ações não são reconhecidas como legítimas. E aí os cidadãos começam a apoiar os seus próprios governos, a pressionar os seus próprios governos para que eles deixem de apoiar aquela determinada ação. Entenderam? Então, espero que tenha clareado um pouquinho para vocês. Não esqueçam de participar lá no fórum da atividade, porque eu vou olhar, né? Se tiver algum comentário ou dúvidas, podem deixar por lá também. E até nossa próxima aula.